transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outra irreverente diz-te um doesto e segue sorrindo. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Outrem mais, de quem sabes que te censura e mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Tens vontade de reagir. Também sou humano, costumas pensar. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento numa linha superior, e não pela sua mesquinhez. Ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. O que se não possui é desconhecido, portanto, difícil de identificar do noutrem. Não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Faz-se mister que te superes, vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censuras nos outros. Lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivem indispostos. Será que esses perturbadores e insolentes do caminho merecem que te desarmonizes? Segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isto será melhor para ti e para todos. Reacendem-se os fogos da batalha, chora de angústia o mundo miserando. Caim passa de novo dominando a civilização que se estraçalha. As bastardas paixões gritam em bando, misturando-se ao coro da metralha, tudo pavor e morte, sem que valha a voz da fé no vórtice nefando. Sobre as filosofias dos compêndios, há misérias, canhões, trevas, incêndios, desventuras que o homem não socorre, mas o Cristo, que nunca desespera, ama sempre e elabora nova era na vitória do bem que nunca morre. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu: a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isto mesmo. Neste caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência,
Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça por obséquio a que resultados nos levam as 3 escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente, nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Ele é anelo a toda sublime verdade, é substância que emana dos corações vinculados às altas virtudes e, por isso, parâmetro de elevação moral e espiritual. Entendê-lo e praticá-lo é a ação desejada por todos os que aspiram mais subir e mais galgar na senda da evolução. Para falarmos sobre esse assunto, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema o bem. Uma das questões mais fundamentais sobre o bem é que este pode, a princípio, ser objeto de conceitos subjetivos, aplicados a cenários culturais de cada tempo, ensejando mudanças relativas aos parâmetros acerca do que seria o bem, reposicionando as atitudes nos campos da valoração moral. Talvez, se pensarmos em algo mais profundo, muito além do que possamos imaginar por superficiais conceitos ou abstrações, poderíamos encontrar por aproximação uma resposta mais exata, e esse, sem dúvida, não é um desafio novo. Na antiguidade, filósofos sofistas como Protágoras afirmavam que o bem é convencional, é nomos ou norma, e não physis, natureza, cabendo a cada povo em seu tempo definir o que chama de justo. Ao cunhar a frase, o homem é medida de todas as coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são, alinhava-se a Heráclito em um conceito de relativismo que resistirá ao tempo. Platão, tentando escapar dessa armadilha de modo sistemático, vai dizer em seu livro 6 da República que o bem, ou tu agaton, é a forma suprema, aquilo que dá inteligibilidade a todas as outras formas, como o sol, que ilumina os objetos visíveis. Não é uma convenção, é aquilo que a razão apreende quando se liberta da caverna das opiniões. Aristóteles concebeu o bem vinculado à função, ergon, e na natureza das coisas. O bem humano é eudaimonia, florescimento pleno da racionalidade em atividade virtuosa. Não é subjetivo porque decorre do que o ser humano é e não do que o que ele acha. As virtudes, coragem, temperança, justiça, prudência, são os meios termos que permitem esse florescimento. E para Aristóteles, isso vale estruturalmente para qualquer ser humano, ainda que sua expressão concreta varie. Para os estoicos, viver bem é viver de acordo com a natureza, em consonância com o Logos. Já o pai da escolástica, Tomás de Aquino, vai dizer, sintetizando Aristóteles com a teologia cristã na lei natural, que há inclinações racionais inscritas na própria natureza humana, preservar a vida, buscar a verdade, viver em sociedade, que fundam preceitos morais objetivos, acessíveis à razão, mesmo sem revelação. Daí
a doutrina ter influenciado depois até discursos seculares de direitos humanos. Para outros pensadores como Kant, o bem não está no conteúdo, que varia culturalmente, mas na forma do imperativo categórico, haja apenas segunda máxima de que você pode querer que se torne lei universal, tentando fundar uma ética na razão prática e não no costume. Vale notar, em relação ao tema, algo que C.S. Lewis observou em A Abolição do Homem. Quando se comparam os códigos morais de tradições muito distantes entre si, Confúcio, os Vedas, o Egito Antigo, os babilônios, o cristianismo, aparece um núcleo recorrente que ele chamou de Tao. Proibição de trair a confiança, dever de cuidar dos fracos, valorização da honestidade, algo próximo de uma regra de ouro. Isso não prova um bem metafísico absoluto, mas sugere que empiricamente as variações culturais são menores do que o relativismo forte supõe. Há um esqueleto comum sob a roupagem local. Em correntes mais modernas, a relativização aparece em linhas como o relativismo cultural, antropológico ou o emotivismo, ou seja, no dizer de Alfred Julius Ayer, o filósofo britânico do positivismo lógico, e Charles Leslie Stevenson, filósofo americano que desenvolveu uma versão mais elaborada do emotivismo, descrita no livro Ética e Linguagem de 1944, dizer que isso é bom é apenas expressar motivação emocional sem valor de verdade. Nessa mesma linha figura o construtivismo existencialista de Sartre, para que não há essência humana prévia que dite os valores. A existência, sim, precede a essência e o valor é criado, não descoberto. Dessa maneira, percebe-se grande dificuldade em conceituar na história o bem como algo que possa ser objeto de uma referência, de concretude que se imponha a quaisquer correntes de pensamento que a utilize como material de observação. Todavia, o bem parece, como afirma C.S. Lewis, algo que está na essência, independentemente da cultura, do tempo, da civilização e seu estado de desenvolvimento. O fato de não haver a presença de atitudes mais essenciais que sejam direcionadas à harmonia não significa que outras sem o brilho das grandes virtudes possam ocupar o seu lugar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem, afirmam as entidades venerandas em a questão 636 de O Livro dos Espíritos. Nesse particular, ainda sob a inspiração dos invisíveis, o bem está intimamente atrelado às leis universais, as quais presidem toda forma, vida e movimento. Dessa forma, o bem será toda ação que esteja em consonância com as referidas leis, conforme também exarado na questão 630 da referida obra. Não nos cabe, portanto, estabelecer parâmetros de julgamento em nome de supostas afirmações que não sejam estabelecidas tendo como base o Código das Divinas Leis, sendo necessário que busquemos na consciência local onde se encontram os artigos e as explicações de tais impositivos legais, para que os nossos códigos, válidos como leis humanas, possam viger em qualquer tempo, lugar, independentemente de cultura. Se os paradigmas centrados na matéria afastam a percepção desse alinhamento, é consequência do nível evolutivo dos portadores de tais dificuldades, que elegem essa orientação como primais. Cabe-lhes a recondução dos princípios aos códigos auridos nas revelações, que apontam a ação horizontal do homem na direção do mundo, em intenção de harmonizar o espaço em que se encontra, denotando aí a aplicação do verdadeiro bem. Por possuir valor intrínseco inestimável, o bem não pode ser pautado pelo seu oposto. Dessa forma, não se pode entendê-lo como se fosse o lado contrário do mal, antinomia impossível nesse caso. O bem é valor, o mal é sua ausência. Assim Agostinho de Hipona assistia à presença dos bárbaros invadindo Roma decadente, imaginando a ausência de Deus no coração daqueles homens como a origem de todo o mal. É preciso que o bem brilhe para além de qualquer outra possibilidade de entendimento, para que a humanidade, sedenta de virtudes e orientações para o caminho, possa direcionar as rotas dos seus passos na direção de Deus, a verdadeira fonte de todo amor, de todo bem e de toda justiça.
corações. Um que é do mar, um das paixões, um canto doce, um cheiro de temporal. Eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo, um bem e mal, e eu guardo em mim tantas canções, de tanto mar, tantas manhãs, encanto doce, um cheiro de vendaval. Guardo em mim o Deus, o louco, o santo, o bem e o mal. Guardo em mim tantas canções, de tanto mar, tantas manhãs, encanto doce, um cheiro de vendaval. Guardo em mim o Deus, o louco, o santo, o bem e o mal. O bem e o mal. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo. Mas frequentemente, se lhe fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderias um mártir de cerimônias e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. À face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista, que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos, assim, o conceito do bem diante da vida.
Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos, apenas para cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente bem mal. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo o que ela faça, em matéria de condução ou vivência, depende de mais força para continuar. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético, nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas e pelo amor à arte produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto, escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. A força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro que é, mais propriamente, o bem de todos. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Senhor, fale-nos do bem. Assim indagava o discípulo ao mestre que filosofava em aquela manhã ensolarada de verão. O mestre, que escutava em silêncio contemplativo, parou pensativo no intuito de acudir ao jovem, percebendo que aquela pergunta revelava dúvidas inquietantes, carentes de providencial explicação. O bem, falou o mestre pausadamente, como se buscando as palavras mais adequadas, é a correção do agir, é a retidão dos propósitos, é a lucidez dos bons entendimentos. O jovem que escutava aquelas palavras esboçou um ar de dúvidas ainda maiores, porquanto a maneira pela qual o mestre explicava não alcançava em totalidade o profundo sentido pelo qual anelava o discípulo. Embora entendesse completamente o que havia sido explanado pelo professor, o aluno parecia ir além. Mestre, indagou mais uma vez o aprendiz, entendo o que dizes quando apresentas o bem qual versão boa e correta da verdade. Contudo, imagino que a verdade, qual assim se refere, possa ser um conjunto de orientações estabelecidas pela cultura, dada ao homem por melhores circunstâncias existenciais, pela capacidade de cada povo entender o que seja melhor e assim possa o bem ser algo que se mova na régua do tempo, alternando o sentido que se lhe atribui. Dessa forma, seria o bem um produto da mente humana que separa as coisas agradáveis das desagradáveis em conformidade com o tempo em que essas ocorrem? O professor ouvia atentamente ao aluno, compreendendo que, de fato, não alcançara o resultado em resposta dada, assim, automaticamente, posto que evitou mergulhar adequadamente na profundidade da questão. Viu-se agora na necessidade de explicar a verdade, a retidão dos propósitos e até mesmo o que viria a ser
lucidez. A título de melhor entendimento, contou-lhes então uma parábola. Certa feita, em um lugar bem distante, um jovem saiu para pescar em companhia de amigos. Dirigiram-se a um pequeno lago que ficava nas cercanias da aldeia em que viviam, pondo-se em atitude contemplativa, com as varas apontadas para a água, aguardando que os peixes menos desavisados pudessem morder as iscas habilmente preparadas. Em um dado instante, um dos pescadores viu que havia algo preso em seu anzol, puxando com energia a vara que balançava freneticamente. Um puxão para lá, outro para cá, e eis que saindo das profundezas via um belo exemplar de um peixe raro e dourado a se balançar com energia, tentando safar-se do inexorável fim. O rapaz, que segurava o instrumento com destreza, arremessou o peixe em terra, afastando o perigo de perder a pesca tão desejada. Aproximou-se do peixe que estertorava a falta do oxigênio em sinal de evidente sofrimento, quando os demais pescadores chegaram ao local onde o pequeno se debatia. Vejam, disse o sortudo pescador, é um exemplar do peixe da sorte. Daqui para frente haverá prósperos dias de fartura para todos os meus, posto que reza a lenda de que aquele que tiver o privilégio de pescar um peixe dourado jamais experimentará qualquer dificuldade na vida. Enquanto aquele rapaz se vangloriava da conquista inédita, os demais se entreolharam, premidos entre a alegria do amigo e o sofrimento daqueles olhos que, ávidos de vida, clamavam por socorro. Tocado pela cena, um dos amigos aproximou-se do peixe, arrancou com cuidado o anzol que fixava ao cordão e, com movimentos delicados, pôs o peixe de volta na água, que após alguns segundos tentando equilibrar-se, voltou ao fundo do lago, certamente agradecido. A cena causou certa estranheza entre os rapazes, iniciando uma calorosa discussão acerca do tema. Quem, por acaso, te deu permissão para roubar-me o peixe? Por acaso, tens inveja da minha sorte? Não me acha merecedor de tal bonança? Porventura, desejas-me o mal? O rapaz que havia apanhado o peixe, percebendo a fúria do amigo, o obtemperou. Jamais desejo-te qualquer desdita ou privação da sorte. Todavia, fui premido pela força do bem que me obrigou a devolver aquele peixe às águas. A força é por demais irresistível e não pude contê-la. És louco? Como podes agir assim sem que penses nas consequências nefastas que me impuseste por teu impensável ato? O peixe me traz sorte, alimenta o corpo e satisfaz o prazer de pescar, finalidade última do nosso passeio nessa manhã. O rapaz, ainda assustado pela premência da sua atitude, entendia as palavras do jovem amigo, tentando buscar argumentos que amenizassem aquele sentimento negativo que ali se instalava. De repente, com a mesma clareza norteadora do seu ato precedente, foram brotando ideias que lhes pareceram providenciais em aquela direção. Vimos ao lago pescar, o que certamente implica em fisgarmos peixes e levarmos para casa. Todavia, aquele peixe era diferente, posto que, conforme reza a lenda, ele distribui sorte entre os que o tocam, sendo desnecessária a sua morte para que tal efeito se processe. Se não fosse poupado, ninguém mais teria a possibilidade de tocá-lo, sendo tu a última criatura a possuí-lo, logo encerrariam as possibilidades a todos os demais. Entendo a necessidade, afinal todos aqui carecemos do peixe para matar nossa fome, contudo, essa fome de hoje será a mesma de amanhã. Aquele peixe vivo dará fartura e prosperidade a muitas pessoas, sendo certo que continue distribuindo sua graça por muitos e muitos anos. Diante da explicação, o mestre, voltando-se aos alunos, perguntou: e agora, o que é o bem? O jovem que havia iniciado a discussão olhou para o mestre e então falou: mestre, seria o verdadeiro bem algo que não se pode definir, posto que existe para além de qualquer razão?
Exatamente, quando o bem é resultado de apenas escolhas egoístas, não passa de alívio passageiro da necessidade que retorna, qual cobrador incompassível a exigir o título do que se acha merecedor. O bem, quando está anelado à verdade, é a força que a razão não alcança, demandando profundas reflexões para o seu real entendimento. O bem é harmonia com os ditames da natureza, é deixar o rio curvar livre, o serpenteio do caminho sem interrupções. O bem é o fluir do vento que refresca, o balançar das folhas que agradecem. O bem é a força que emana do Criador que nos toca e anima os pulsos vigorosos em prol da vida. O bem é aceitar o caminho sem atalhos, não arremessar pedras de tropeço e escolher sempre quando o coração anue com a verdade. Por esse motivo, jamais o bem pode figurar na mesma frase em que o mal aparece, porquanto quando o bem está presente, o mal jamais pode aparecer. O sol entrava pela janela, arejando o clima que ali já se fazia festivo, enquanto os jovens arrumavam as túnicas, ciente da continuidade das atividades do dia, agradecidos ao Mestre por todo o bem que os fizera em aquela manhã. Vou na fé por onde o vento me guiar, conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde a for, saberei bem mais sobre a lei do amor, ver a chuva e outras coisas por florir. Passarinho, passarada por aí, as razões tão infinitas pra cantar caberão em mim se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior é paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. Vou na fé por onde o vento me guiar, conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde eu for, saberei bem mais sobre a lei do amor, ver a chuva e outras coisas por florir. Passarinho, passarada por aí, as razões tão infinitas pra cantar caberão em mim se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior é paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. A riqueza tão maior é paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. Em plena cova escura, desce a mão generosa do operário do pão. Enquanto se faz ele condutor da semente, recebe sobre o rosto os borrifos do charco. E vermes asquerosos que residem no pântano atiram-se-lhe aos dedos, tentando corromper-lhe o sangue nobre e puro. Mas, longe de temer os golpes da maldade, enxuga forte e humilde os salpicos de lama. E suando a cantar,
prossegue em seu trabalho, porque sabe e confia que a semente amanhã será beleza e flor, ramaria e alimento para a vida abundante a estender-se na terra. Assim também no mundo, se procuras plantar no campo da virtude, sofrerás com certeza os assédios do mal, através da calúnia, da miséria ou da sombra. O lodo não perdoa quem lhe arremessa a luz aos abismos do seio. Mas, se tens clara fé na grandeza do bem, cultiva sem cessar a bondade fraterna e o futuro feliz bendirá teu concurso, descerrando-te ao ser. Largo e lindo horizonte, em cuja glória excelsa encontrarás caminho ditoso e resplendente para o retorno ao lar da alegria sem fim. Armando Pires efetuava os últimos arranjos no carro para conduzir seu amigo Jorge Bretas à estância de repouso, que distava 40 quilômetros. Nesse justo momento, o diálogo entre eles em torno da lei de causa e efeito se detinha em curioso ápice. Mas você não acredita mesmo que a justiça pode ser modificada pela misericórdia? Não. Acaso não admite que o destino, assim como é reparável a toda hora, é suscetível de ser renovado todos os dias? Não. Não crê que as ações do amor desfazem as cadeias do ódio? Não. Você não aceita a possibilidade de transformar os problemas de alguém que chora, dando a esse alguém uma parcela de alegria ou de esperança? Não. Não conhece você que se um irmão em prova é intimado pelas leis do universo ao sofrimento para ressarcir as faltas que haja cometido em outras existências, nós, igualmente, somos levados a conhecer-lhe a dor pelas mesmas leis divinas, de maneira a prestar-lhe o auxílio possível em resgate das nossas? Não. Não tem você, por certo, o princípio de que o bem dissolve o mal, assim como o reequilíbrio extingue a perturbação? Não concorda que um ato nobre redundará sempre na justiça em favor de quem o pratica? Não. Por quê? Porque a justiça deve ser a justiça e cada qual de nós pagará pelos próprios erros. Céus! Mas você não aceita a ideia de que migalhas de amor são capazes de funcionar no lugar da dor ante os foros celestes, assim como as pequenas prestações na base da equidade e da diligência podem evitar que uma dívida venha a ser cobrada pela força de um tribunal? Não. Em seguida, os dois se aboletaram no automóvel e o carro chispou. Tarde chuvosa cinzenta. Alguns quilômetros para além da arrancada, um buraco no asfalto sobre alta rampa e forte sacudidela agitou os viajores. Bretas lembrou assustado. Lance perigoso. Convém parar. Tapemos o buraco ou coloquemos aqui algum sinal de alarme, pelo menos alguns ramos de arvoredo que advirtam quem passa. Nada disso, protestou Armando decidido. A obrigação é da turma de conserva, os outros motoristas que se danem. Não somos empregados de ninguém. Atingidos o local de destino, Bretas recolheu-se ao hotel agradecendo o obséquio e Armando regressou pelo mesmo caminho. Entretanto, justamente no ponto da rodovia onde o amigo desejara auxiliar outros motoristas com socorro oportuno, Pires, em grande velocidade dentro da noite, encontrou a cova profundamente alargada pelo aguaceiro e o carro capotou,
de modo espetacular, projetando-se barranco abaixo. Depois do acidente, em companhia de alguns amigos, fui visitá-lo no hospital de emergência. Achamo-lo de rosto enfaixado, sob a atenciosa assistência de abnegado ortopedista, que lhe engessava a perna esquerda em frangalhos. Pires não falava, mas pensava. E pensava exatamente nos delicados meandros da lei de causa e efeito, chegando à conclusão de que o mal não precisa ser resgatado pelo mal, onde o bem chega antes. Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva, erguer-se sol a sol na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem. Doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade, de ciclones irados a cair. E proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofrer insônia e anseio de alma em chaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga, na defesa da frágil plantação. Ouvir e desculpar, sofreando-se a custo o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador, prossegue enquanto é dia, entoa no trabalho as canções da alegria ao ritmo da fé que te apoia e conduz. E após o anoitecer, nas orações que levas, contemplarás além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Bem-aventurados sois vós, o sal da terra, e brilhe a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo.
O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas, por isto, são chamadas a produzir proveitosamente. A erva tenra sustenta os animais. A fonte oculta socorre o inseto humilde. A árvore é a abençoada companheira dos homens. A flor produzirá fruto. O fruto dar-nos a mesa farta. O rio distribui as águas. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce de nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como desconhecer os santos propósitos da vida se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Grande escola para o nosso espírito, a Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde a gota de orvalho que alimenta o cacto espinhoso, à luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para tarefas santificantes, segundo a divina lei. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. A mulher que recebe homenagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que, na intimidade do lar, se sacrifica pela criancinha doente. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Em razão disto, os homens bons são amados e respeitados. A presença deles atrai o carinho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda a gente lhes evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se cada manhã pensando: que belo dia para trabalhar. Se consegues guardar o coração, sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem, lembrando tempestade. Se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir. Se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forma da injúria que atraiçoa, e trabalhas sem mágoa, e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Começamos nossas reflexões sobre Deus hoje, trazendo as indagações do nosso compositor, Oswaldo Montenegro, que de certa forma refletem as angústias, as inquietações,
as perguntas de todo ser humano que não tem certeza da validade da presença de Deus, ou mesmo da sua existência. É natural que isto ocorra, porque é preciso entender a divindade no contexto histórico-social, no contexto cosmológico da própria criação. E é claro que o nosso entendimento, por mais brilhante que seja, não abarca toda a universalidade do projeto divino, nem consegue alcançar a natureza divina. Mas nós temos algumas perguntas que podem ser já respondidas. Por exemplo, a questão do bem e do mal. Ora, o mal não pode ter sido uma criação divina, de jeito nenhum. Não há um ser especial criado por ele para fazer o mal. Nós podemos, então, extrair da lição, né, da providência divina, da sua perfeição, da sua suprema bondade, a noção muito clara é que o mal é uma interpretação limitada de quem observa, ou simplesmente a ausência do progresso, a ausência do bem. Ele não tem substância, não tem realidade, é apenas uma espécie de passagem, o que, aliás, é muito bem lembrado por Allan Kardec quando anuncia na Gênese que algumas atividades nossas, comportamentos, atitudes, são próprios de uma época, de uma natureza que vem do reino animal, do estágio de brutalidade inicial da civilização. Mas, com o tempo, isso se transforma, se torna desnecessário, e aí nós chamamos de mal. Porque agora, este comportamento, essa atitude, esta crença, passou a ser entrave ao progresso espiritual. Daí nós dizermos que, nesse sentido, é a perspectiva, é o olhar que envolve a questão da ascese, da evolução, e nos permite dizer, olha, isto é bom, isto é ruim, isto é bem, isto é mal. Mas somos nós, os observadores relativísticos, observadores em trânsito evolutivo, que vamos categorizando desse jeito. Para Deus, tudo se passa de outra forma. Tudo é a ascese, a marcha para a plenitude, para o progresso de um modo geral. Bom, nós podemos dizer também, como bem lembra Leon Denis, que existem na natureza algumas questões explicativas pouco claras, como os terremotos, os vulcões, em suma, as tragédias humanas de um modo geral, decorrentes dos fenômenos da natureza. Ora, aí também vem uma concepção que é nossa, muito centrada na autoconsciência corporal. Nós vemos a morte física como uma tragédia, como uma desgraça, principalmente se chega de inesperado, se chega de uma forma não desejada, ou não apropriada para o ciclo de vida de um modo geral. O filho que morre antes do pai, como bem lembra o compositor da música anterior, isso pode ser chocante para nós. Acontece, porém, que nós não nos percebemos como seres espirituais, que é o que nós somos, e que esse fluir da vida física é algo que acontece na base da transformação e das perdas e ganhos. É só olhar o nosso corpo. Ele próprio, em 7 anos de existência, desaparece com todas as moléculas, os átomos que existiam anteriormente. Transformismo puro. A todo tempo, as hemácias estão desaparecendo e sendo construídas, a epiderme da mesma forma, as mucosas estão sendo transformadas, a morte e renascimento continuamente. Quando ela se dá num organismo mais complexo, isso chama atenção, porque a consciência, insisto, ainda não é de natureza espiritual. É uma questão de perspectiva. Por outro lado, nós podemos olhar uma série de questionamentos. Por que Deus não nos fez perfeitos se Ele era a perfeição? Uma das perguntas do cancioneiro popular. Simplesmente nós somos perfectíveis. Nós somos potencialmente perfeitos. O nosso trabalho é transformar a essência em existência completamente manifestada naquilo que é a natureza intrínseca do ser, natureza divina, natureza amorosa. Esse é o nosso trabalho. E nisso nós temos algo chamado livre-arbítrio. Uma fase da vida,
evolutiva, é claro, nós temos essa oportunidade de escolher alternativas de crescimento ou de estagnação. Nós podemos usar uma outra linguagem, que não aquela maniqueísta de certo, errado, bem, mal, pecado, virtude. Nós podemos dizer que estamos em estágios evolutivos os mais variados. Por exemplo, o nosso egoísmo atual é fruto de uma grande conquista, que é o instinto de conservação. Nós construímos essa capacidade de autopreservação ao longo da série das faunas e floras que nós animamos, e agora tendemos a vivenciar esse tipo de experiência, só que no estágio humano, que tende agora a uma consciência muito mais avançada, abstrata, vinculada a grandes problemas metafísicos, viver apenas pelo prazer corporal, viver apenas pelo medo da morte, tentando se livrar dela, viver apenas por essas circunstâncias triviais da autoconservação, isto é o nosso, entre aspas, pecado. Isso é a nossa limitação, isto é o nosso entrave ao progresso espiritual. Então, nós já temos uma gama de respostas para essas questões que assolam a criatura humana no âmbito da sua vivência. Uma última questão, basta recordar que é aquela: por que Deus não mostra que tem outra vida para todos nós para convencer? Não é bem isso. A mostra está presente. O problema é olhar. Uns tapam os olhos quando as provas aparecem, as evidências aparecem. Outros fogem, não querem ver ainda. Isso atrapalharia a vida cotidiana. Uns poucos mergulham na consciência da própria imortalidade. Na verdade, não é Deus que não nos provê de provas. Somos nós que nos limitamos ainda, pelo estágio que nos encontramos, em termos de enxergar a nossa vivência de imortalidade, que nos levará à consciência de plenitude. Reflitamos sobre isso, sobre essa presença divina, e verificaremos que tudo é uma grande ordem, uma grande harmonia, um grande sistema de realização de plenitude. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos
somos todos irmãos. Que somos todos irmãos. E lembrar que somos todos irmãos. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precise ir longe. Procure ao seu redor. Assim, a gente faz um mundo bem melhor.